Atos dos Apóstolos 9, 15 e 16, que diz assim, versículo 15: Mas o Senhor lhe disse: Vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Amém. Podeis sentar, amados. Amados irmãos, a nossa mensagem nesta noite tem como título o seguinte: Vasos escolhidos por Deus. Vasos escolhidos por Deus. O versículo 15 diz o seguinte: Disse-lhe, porém, o Senhor, disse a quem? A um certo homem chamado Ananias de Damasco: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Amados irmãos, esse capítulo 9, a partir do versículo 1 até o versículo de 19, Lucas, que foi escritor do livro de Atos, ele narra aqui a conversão de Saulo. E quando nós olhamos para as Escrituras, nós olhamos que a conversão de Saulo foi o maior acontecimento da história da igreja depois do dia de Pentecostes. Saulo, antes de ser transformado pelo poder de Deus, diz as Escrituras que ele se tornou um dos principais perseguidores dos cristãos. Mas, logo após o encontro que ele teve com o Senhor Jesus Cristo, ele ficou totalmente cego e por 3 dias nada comeu e bebeu. Se você quiser fazer a leitura toda, desde o capítulo 9, do versículo 1 até o 14, você vai ver isto. Mas, meus irmãos, veja aí o que é que diz o versículo 8 e o versículo 9. Depois que ele tem um encontro com o Senhor Jesus Cristo, o versículo 8 e o versículo 9 diz o seguinte: Então se levantou Saulo da terra, e abrindo os olhos nada podia ver, e guiando-o pela mão, levaram para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Então, amados, nós podemos ver aqui que Deus começou a moldar a Saulo de Tarso, o perseguidor da igreja, segundo bem lhe parecia, segundo a sua soberana vontade. Naquela estrada de Damasco, Paulo foi totalmente desconstruído para ser refeito por Deus. É interessante que Paulo, aquele homem cheio de força, aquele homem cheio de vigor, para chegar à cidade de Damasco, precisou ser guiado pelos outros, pois não enxergava nada. Podemos dizer, aquele homem que era furioso, que respirava ameaça contra os cristãos, prendia cristãos, maltratava cristãos, foi necessário alguém guiá-lo para chegar à cidade de Damasco. Deus estava desconstruindo para refazer uma nova vida na vida de Saulo de Tarso. Por isso, amados, que as Escrituras nos informam, lá em Jeremias capítulo 18, versículo 4, as seguintes palavras: Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro,
tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que bem pareceu aos seus olhos. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, eu faço uma pergunta aqui para você aqui nesta noite. Você é um vaso escolhido por Deus? Responda a si mesmo, perante Deus. Você é um vaso escolhido por Deus? Se você já é, graças a Deus. Se você ainda não é, Deus está falando com você. E nesta noite, o meu propósito, dentro deste tema, vasos escolhidos por Deus, eu quero mostrar pelo menos características de vasos que são escolhidos por Deus. Quais são as características destes vasos, desses homens, dessas mulheres que Deus lhe chama para serem usados por Deus? Em primeiro lugar, se encontra aí no versículo 15 do texto que nós lemos: mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Primeira característica daquele que é vaso escolhido por Deus: este aceita os propósitos de Deus para a sua vida. Vou repetir: aquele que é vaso escolhido por Deus aceita os propósitos de Deus para a sua vida. E eu, preparando esta mensagem, amados irmãos, eu li um artigo interessante de um grande missionário metodista chamado Stanley Jones. Conta que esse servo de Deus, ele serviu ao Senhor na Índia, onde esteve por 50 anos servindo ao Senhor. E no meio destes 50 anos, ele participou de um concílio onde foi eleito bispo da Igreja Metodista Unida. No entanto, ele recusou o cargo de bispo, dizendo: Deus me chamou para ser um missionário e não um bispo. Eu fui chamado por Deus, eu agradeço, mas eu fui chamado para levar a palavra do Senhor aonde muitos não podem serem alcançados. Eu agradeço por esse concílio, eu fui eleito pela maioria dos irmãos, mas eu quero continuar como missionário de Deus. Irmãos, quem é vaso escolhido por Deus aceita os propósitos de Deus para a sua vida. Amados irmãos, por que eu estou falando isso? Muitos estão querendo ser aquilo de fato que não são, ou aquém do que Deus determinou que eles sejam. O vaso, a pessoa escolhida por Deus, ela é moldada por Deus para um propósito. Em termos gerais, todos nós, amados, como os discípulos e discípulas de Jesus, temos um propósito de fazermos discípulos para Jesus Cristo. Cada um, especificamente, tem
e recebe de Deus um propósito específico. E quando eu lembro, amados irmãos, de João Batista, por exemplo, João o Batista não queria para a sua vida nada que não lhe fosse dado por Deus. Lá em João, no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 27, ele diz: nada é concedido ao homem se do céu não lhe for dado. Ele conhecia bem o seu propósito. João dizia: eu sou aquele pelo qual está sendo profetizado lá nos profetas. Eis a voz que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor até que ele venha. Mas o povo achava que João Batista era o Messias, era o Cristo. E ele, lá em João 3, 28, ele diz: vós mesmo sois testemunhas do que eu vos disse. Eu não sou o Cristo, eu fui enviado como seu precursor. João Batista, cheio de humildade, apenas declarou que ele era a voz que clamava lá no deserto, profetizado pelos profetas. E olha, amados irmãos, que Jesus mais adiante dá um testemunho de João. Ele diz que homem nascido de mulher, igual a João, em pureza, em retidão, nunca houve nem haverá na terra. Mas João reconhecia que Deus tinha propósitos específicos para a sua vida, porque ele entendia que foi escolhido por Deus com um propósito, ou para vários propósitos em sua vida. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, você já tem consciência, certeza, quais os propósitos de Deus que Deus lhe chamou? Você já soube discernir: meu propósito é este, Deus me chamou para isto, para exercer esta função. Somos chamados por Deus, amados, para termos também e usarmos a nossa voz, as nossas habilidades para a glória de Deus. João foi a voz que clamou para que o povo se arrependesse dos seus pecados. E comigo e com você, que somos discípulos de Jesus Cristo, não pode ser diferente. Nós devemos clamar, amados, para aquelas pessoas que não se arrependeram dos seus pecados. Apresenta Jesus Cristo para essas pessoas. Prepare o caminho de Jesus na vida dessas pessoas, para que Cristo venha se tornar Senhor da vida dessas pessoas. Ore a Deus, clame a Deus. Nós somos pessoas escolhidas por Deus. Devemos saber que devemos estar clamando com a nossa voz nos desertos da vida, para aquelas pessoas que estão ao nosso lado, assim como João, clamar para que essas pessoas se arrependam dos seus pecados, para serem perdoadas por Deus. Aceite este propósito para a sua vida. Fale de Jesus Cristo, ame a Jesus Cristo, não se vergonhe do seu Senhor, daquele que morreu lá na cruz do Calvário por você. Como nós vimos aqui, amados, no texto de Atos dos Apóstolos, Ananias de Damasco era um profeta. Ele ficou surpreendido por Deus. Senhor, a Saulo de Tarso, aquele que traz carta de recomendação
para prender, para espancar nós cristãos, Senhor. Sim, sim, Ananias, é este mesmo que eu quero. É este, eu vou moldar a vida dele, eu vou transformar a vida dele, e ele vai levar a minha palavra tanto a gentios como também ao povo de Israel. Esse é um vaso escolhido por mim, e eu vou fazer isso, porque eu comecei a boa obra e eu hei de terminar na vida de Saulo. Então, meus amados irmãos, entendamos isso. Você é alguém escolhido por Deus, é um vaso escolhido por Deus. Aceite os propósitos de Deus para a sua vida. Não os recuse, não os deixe de lado, porque não tem algo mais precioso você ser chamado, ser escolhido pelo Criador dos céus e da terra, o ser mais poderoso deste universo, para cumprir propósitos que Ele já determinou para as nossas vidas. Faça isso. Então, esta é a primeira característica de um vaso escolhido por Deus. Tem muitas pessoas que estão deixando de lado. Deus as chamou para um propósito, mas tem muitas pessoas, eu oro por estas pessoas, eu peço misericórdia por estas pessoas, que por qualquer outra coisa estão deixando de lado os propósitos que Deus já mostrou a estas pessoas que elas devem ser ou praticarem como cristãs, e estão deixando aquilo que Deus requer nas suas vidas para segundo plano. Deus tenha misericórdia destas pessoas. Deus tem que ter prioridade em nossas vidas. Você é um vaso escolhido por Deus. Aceite os propósitos de Deus para a sua vida. Mas há uma segunda característica também que eu quero destacar aqui, com referência à vida do apóstolo Paulo, trazendo como um exemplo para as nossas vidas. Está aí no versículo 16 de Atos capítulo 9, que diz assim: pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Segunda característica daqueles que são vasos escolhidos por Deus: estes aceitam o sofrimento de ser moldado por Deus. Vou repetir. Segunda característica daqueles que são vasos escolhidos por Deus: estes aceitam o sofrimento de serem moldados por Deus. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, desde o início da carreira cristã agora, que era Saulo e passou a ser chamado de Paulo, Paulo aceitou o sofrimento por amor de Cristo como um vaso escolhido de Deus. Ao submeter ao chamado de Deus, Paulo passou por diversas perdas por causa de Jesus Cristo. Abram comigo um texto aí, para sabermos quem era o apóstolo Paulo. Abra lá, Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3. Versículo 4 ao versículo 11. Um pequeno relato aqui do que Paulo vai mostrar que ele verdadeiramente submeteu ao chamado de Deus por amor da causa de Cristo. Filipenses 3, versículo 4 ao 11. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne,
eu ainda mais. Preste atenção. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreus de hebreus, quanto à lei, fariseu. Olha só, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que era para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras, considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseado na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Meus amados irmãos, o apóstolo Paulo, quando foi chamado, ele verdadeiramente submeteu ao chamado de Deus, passou por diversas perdas por causa de Cristo. Um homem rígido na lei, fariseu dos fariseus, hebreus dos hebreus, quanto à lei, zeloso, cumpridor da lei. Mas ele tinha um problema que Paulo precisava aprender. Era que Paulo estava confiando na sua própria carne, na sua própria justiça. Irmãos, Jesus Cristo diz que nós, para sermos moldados por Deus, é preciso perder para ganhar. Perder tudo aquilo que aos nossos olhos é importante ou é essencial para nós, para que Deus possa nos dar e mostrar o que realmente é importante, que é essencial, eterno em nossa própria vida. Jesus Cristo, amados, ele foi e sempre será o maior de todos os mestres, pois ele é Deus. Ele disse: se alguém quiser ser meu discípulo, primeiramente, negue-se a si mesmo, tome as suas cruzes e siga-me. O que é negar a si mesmo? Haverá perdas, amados irmãos. Jesus Cristo diz que nós temos que perder para ganhar. Porque às vezes nós achamos que coisas importantes nós valorizamos em nossas vidas, mas os olhos de Deus não são importantes para Deus, e Deus quer que percamos aquilo para ganharmos ao que Cristo está nos mostrando que devemos ser. E Paulo fez isso. Jesus Cristo disse, palavras do Senhor Jesus Cristo, Marcos 8:35: quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perde a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Amados irmãos, abraçar o Evangelho é perder aquela vida preguiça que nós vivíamos antes. É dar tchau para os nossos desejos, os nossos pensamentos egoístas, que muitas das vezes nos tiram da presença do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz que nós podemos fazer planos, mas a resposta vem da boca do Senhor. O Senhor dá sabedoria aos simples e Deus mostra a vontade
de cada uma delas para as nossas vidas. E o que foi que o apóstolo Paulo perdeu, amados? Aqui nesse texto que nós lemos, Paulo perdeu primeiramente a sua religiosidade. Não importa apenas ser religioso. Paulo deixou de confiar na circuncisão como garantia da aliança e passou a adorar a Deus no Espírito e se gloriar unicamente na cruz de Cristo. Paulo também perdeu o seu orgulho. Paulo era orgulhoso e todos nós, amados, somos orgulhosos por natureza. Temos que nos quebrantar aos pés do Senhor e dizer: Senhor, não seja feita a minha vontade, e sim a tua vontade. É isto que tu queres, eu me rendo a ti, Senhor. Eu não quero deixar de fazer isso, mas tu estás me mostrando, e eu, em obediência, em humildade perante ti, Senhor, eu estou fazendo por amor a ti, porque eu quero ser moldado por ti. Eu sei que tu tem um propósito na minha vida, e o teu querer é muito melhor do que aquilo que eu acho que seja o melhor para a minha vida. Paulo, amados, ele tinha um vasto currículo religioso. Já pensou, amados? Fariseu dos fariseus, da tribo de Benjamim, hebreus dos hebreus. Quanto à lei, fariseu, zeloso, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que na lei era irrepreensível. Paulo não abria mão, amados. Mas quando teve o encontro com Cristo, Paulo se gloriava tanto na justiça própria, que Cristo veio e derrubou do cavalo quando ia perseguir cristãos em Damasco, e aí se transformou num homem totalmente entregue. Como ele diz aqui, ó: sim, deveras, considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus. Eu considero todo o meu currículo religioso como perda. Agora, o meu viver é Cristo e o meu morrer é lucro. Paulo perdeu a sua justiça própria. Desistiu da sua própria justiça para receber a justiça que vem pela fé em Cristo Jesus. E Paulo, amados, como nós vimos aqui, ele aceitou ser moldado por Deus, mesmo em meio a muitos sofrimentos, porque Paulo tinha algo na sua mente, tinha um propósito já na sua vida, e nós, como cristãos, devemos ter este propósito em nossos corações. Abram aí, livro do Atos dos Apóstolos, capítulo 20. Atos dos Apóstolos, capítulo 20. Paulo está se despedindo aqui dos presbíteros em Éfeso. E ele sabia que não ia mais voltar àquela cidade. Estava indo para Roma, porque Deus tinha mostrado a ele. Paulo sabia dos propósitos de Deus para a sua vida. Mesmo em meio a tanto sofrimento, Paulo sabia que ia padecer. Mas ele não abriu mão daquilo que ele considerava mais importante para a sua vida. Atos dos Apóstolos 20, versículo 24. Veja o que é que diz. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete o quê? A minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus Cristo para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Meu irmão, minha irmã, se você é um vaso escolhido de Deus, ou escolhida de Deus também, nunca perca este propósito.
contanto que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Não deixe, amados, não esqueça nunca do Evangelho da graça do Senhor Jesus Cristo. Dê bom testemunho, fale de Jesus, viva uma vida que glorifique a Deus, obedeça ao Senhor, faça a diferença no meio de uma geração má, corrupta e perversa. Foi isto que o apóstolo Paulo fez. E Paulo não somente sofreu no ato da sua chamada, primeiramente ele ficou logo o quê? Cego. Foi preciso vir um servo humilde, um profeta de Deus, para orar, para que caíssem as escamas dos olhos dele, e ele começasse a enxergar a nova realidade para a vida dele. E é assim que Jesus Cristo faz. Eu e você, Deus tirou as escamas dos nossos olhos, as escamas do pecado que estavam nos nossos olhos, dentro dos nossos corações, para enxergarmos agora as novas realidades da vida que agora nós temos em Cristo Jesus. Como um certo comentarista bíblico diz, Paulo era como um touro indomável, porque Jesus chegou para ele lá em Atos capítulo 9 e disse: Paulo, dura coisa, Paulo, é recalcitrares contra os meus aguilhões. Um aguilhão, amados irmãos, era aquele instrumento de ferro com a ponta amolada para domar bois, para furar os bois. E Jesus chega para Paulo e diz: Paulo, você está resistindo ao meu chamado, Paulo, mas agora eu vou lhe domar. Você está como um touro bravo, recalcitrando contra os meus aguilhões, mas você agora, eu vou lhe domar, Paulo. Aceita o sofrimento. E Paulo foi moldado pela graça de Deus. Nós precisamos, amados, sermos domados pela graça de Deus em nossas vidas. Haverá momentos que nós vamos sofrer, porque muitos não vão entender, achando que queremos ser melhores do que os outros. Não é isto, irmãos. Deus sempre quer e sempre fará o melhor pelo seu povo. Porém, nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar do Evangelho da Graça. Eu e você, que somos vasos escolhidos por Deus, cada um de nós recebemos um ministério da parte do Senhor. Ministério aqui é serviço, é trabalho para o Senhor. Que adianta você passar toda a sua vida e você não cumprir o ministério que Deus lhe deu para você desenvolver para Ele? Devemos, amados, por amor ao nosso Senhor. Isso é um dos maiores privilégios que nós recebemos como seres humanos aqui nesta vida. Nós recebemos, sermos chamados para servirmos ao Senhor, Criador dos céus e da terra. Um vaso escolhido por Deus aceita o propósito de Deus para a sua vida. Um vaso escolhido por Deus aceita o sofrimento a ser moldado. E em terceiro e último lugar, um vaso escolhido por Deus não desiste diante
seja qual for o sofrimento. Abram comigo um texto lá em 2 Coríntios, capítulo 4, para vermos o testemunho do apóstolo Paulo. 2 Coríntios, capítulo 4. Versículo 7 ao versículo 11. Veja aqui como Paulo, como nós vimos, foi transformado, foi moldado por Deus. Ele diz aos crentes de Corinto o seguinte, 2 Coríntios 4, versículo 7 ao 11. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro. O tesouro aqui que ele está falando é o Evangelho de Cristo. Se você vê ou lê os versículos anteriores, ele diz: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, surpresos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Olha o que é que diz o versículo 10: levando sempre no corpo o morrer de quê? De Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus Cristo, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Irmãos, Paulo, ele não desistiu diante de todo ou qualquer sofrimento. E nós, amados, fica aqui esta lição para as nossas vidas. Não devemos desistir diante, seja qual for o sofrimento. Será que você, ao ser atribulado, você vai desistir, como Paulo diz aqui? Porém, angustiado, será que é a angústia que vai fazer com que você deixe o seu ministério, aquilo que você foi chamado para servir a Cristo? Será que as perplexidades da vida, ou as surpresas que você terá na sua vida, vai fazer com que você desista? Amados irmãos, a vida cristã, em muitas coisas nós seremos surpreendidos, muitas surpresas virão para tentar nos tirar da presença de Deus, para trazer angústia, desânimo. Mas nada disso pode fazer com que nós venhamos a desistir do sofrimento que temos que enfrentar como cristãos. Perseguidos. Tem cristãos que não querem ser perseguidos, porém não desanimados. Amados irmãos, Jesus Cristo diz que nós seremos perseguidos. E ele diz: bem-aventurados sois quando vos perseguirem e dizendo todo mal contra vós por minha causa. Abatidos, mas não destruídos. Ficamos abatidos que nós somos seres humanos, mas a graça de Deus é maior sobre a minha e a sua vida, e Deus vem e nos levanta, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que a sua vida se manifeste em nosso corpo. Meus amados irmãos, precisamos aprender a sermos vasos escolhidos por Deus. Não serão os problemas que fará
com que eu ou você venha desistir. Sofrimentos, tribulações, tempestades, tristezas, angústias, seja qualquer isso que venhamos a enfrentar. Precisamos entender que ainda que venhamos sofrer por fazermos aquilo que é certo, por sermos cristãos verdadeiros e sinceros, é bem melhor sofrer andando, é bem melhor do que sofrer andando no pecado, segundo a inclinação da carne, satisfazendo os desejos pecaminosos do nosso coração enganoso, que é enganoso e é corrupto. É melhor sofrer como cristão do que não sofrer fazendo a vontade da carne, dos nossos pensamentos, andando em nossos pecados. Mas se sofrermos, amados, venhamos sofrer como cristãos. E Paulo, eu já vou concluir, os irmãos tenham paciência. Lá em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 8 e versículo 9, ele faz uma recomendação para o jovem Timóteo. Ele diz: lembra-te de Jesus Cristo. É interessante que Paulo vai avivar a memória de Timóteo, trazendo Jesus Cristo. 2 Timóteo 2, versículo 8 e 9, ele diz: lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado dentre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho, pelo qual estou sofrendo até algemas, como malfeitor. Contudo, a palavra de Deus não está algemada. Paulo estava preso, Paulo estava sofrendo. O exército romano tinha prendido Paulo, estava lá no cárcere. Mas ele disse: mas a palavra de Deus, que é Cristo vivendo em mim, não está algemada. Eu estou vivo. Esse sofrer não vai fazer com que eu venha desistir do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, amados, a palavra de Deus nos diz lá em João 15:16: não fostes vós que me escolhestes a mim, eu vos escolhi e vos nomeei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça para sempre. Então, as três características, amados irmãos, de um vaso que é escolhido por Deus: ele aceita os propósitos de Deus para a sua vida, ele aceita o sofrimento para ser moldado por Deus, e ele jamais vai desistir, seja qual for o sofrimento na sua vida. E finalizo dizendo o seguinte: todo cristão deve entender que ele é chamado para frutificar. A vida cristã é muito mais do que salvação, é frutificação, é santificação ao Senhor. Devemos oferecer a Deus uma vida frutífera, e esta frutificação, segundo as palavras de Jesus, é comum a todo ramo que está ligado à videira que é Jesus Cristo. Jesus Cristo diz: eu sou a videira verdadeira, o meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Olha, amados, para frutificar para o reino de Deus, é com sofrimento, é dolorido. Quem já viu, amados, uma parreira de uva aqui? Você já viu? Uma parreira de uvas, ou a videira que é a uva, que dá uva, um plantio de uvas, é necessário que todo ano venha ser podado, para que dê mais frutos. E quando você poda uma videira
2 ou 3 dias depois, parece que aqueles ramos todos estão mortos, mas depois sai com todo o vigor e é visto por todos. Assim é a vida do cristão. Nós devemos estar podando tudo aquilo que Cristo quer que nós tiremos em nossas vidas, para que frutifiquemos e venhamos assim glorificar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E como é que Cristo diz aqui? E todo que dá fruto, ele poda. Porque a videira sadia, ela sabe que é necessária ser podada para frutificar novamente. Assim somos nós. Precisamos do cuidado do Senhor, que Ele venha tirando todas as arestas, tudo aquilo que não serve em nossas vidas, para frutificarmos para o reino de Deus. Então, amados, é esta mensagem que eu trouxe para as nossas vidas nesta noite. Você é um vaso escolhido por Deus. Cumpra os propósitos de Deus para a sua vida. Não desista, não desanime. Eu não conheço, eu não sei a sua vida. Eu sei apenas a minha. E Deus falou profundamente ao meu coração, primeiramente, e estou compartilhando para com a igreja. Aceite ser moldado por Deus. Não resista ao seu Senhor. Deixe Deus lhe moldar. Se doer, Ele vem com a cura. Ele fere, mas também Ele sara. Não deixe, seja qual for o sofrimento, lhe afastar do Cristo Redentor, o nosso Senhor e o nosso Salvador Jesus Cristo. Honrem este nome de ser um vaso escolhido por Deus. Honremos, amados, esse chamado de Deus para as nossas vidas. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.